A Advocacia Geral da União vai enviar as informações sobre a audiência que discutiu diretrizes de redes sociais para o Congresso e também para o Supremo Tribunal Federal. O objetivo é que ministros e também parlamentares tenham acesso às informações em meio ao julgamento de projetos sobre a regulação das redes sociais e também discussões no Congresso Nacional sobre o tema. A audiência foi realizada ontem, sem a presença de Big Techs convidadas como Meta, TikTok e X, que optaram por não comparecer. Durante a reunião, pesquisadores e membros de organizações da sociedade civil manifestaram contrariedade às novas políticas da Meta, políticas de mediação de conteúdo, de moderação de conteúdo, que encerrou a empresa o programa de checagem de fatos nos Estados Unidos. Eu vou voltar aqui com Deise Ciocari. Falamos sobre isso pela manhã também, Deise. Foi uma discussão sobre políticas de moderação de conteúdo sem a participação dessas plataformas digitais envolvidas, mas o conteúdo agora vai para o STF, que julga ações do Marco Civil da Internet, vai para o Congresso Nacional, que tem propostas paradas, porém existem propostas de regulação de conteúdo em redes sociais. E aí, o que você achou da movimentação de não participação dessas plataformas nesse encontro? Se é um sinal de que elas realmente não estão dispostas a participar da discussão, e esse movimento também de levar o conteúdo dessa audiência para o STF e para o Congresso Nacional. Lívia, em relação às plataformas, realmente elas não estão interessadas, né? Ainda mais agora que elas sinalizaram um movimento nos Estados Unidos em direção ao presidente, né? Então, me parece que o Brasil, no meio desse jogo todo, ele ficou em terceiro ou quarto lugar. Então, a não presença delas nessa reunião, ela já diz muito, né? O não dito é tão importante quanto o dito, né? E é uma pena. Agora, essa discussão da desinformação no Brasil, eu estava ouvindo você falando aqui, uma discussão no STF, a outra no Congresso, a outra na AGU, é um balaio de gato. A gente não vai conseguir chegar num consenso nunca desse jeito. Essa tem sido uma das minhas maiores críticas. Eu adoraria ver uma discussão centralizada, como foi a discussão do Marco Civil da Internet, que é muito importante, que tem a sua importância no Brasil. Houve avanços, houve modernização, precisa de um pouco mais de modernização agora, mas o Marco Civil é um exemplo importante de como que uma discussão deve ser feita, e a gente não vê isso em relação à desinformação. Então, eu acho que essa conversa toda, ela vai se perder. A gente já falou tantas vezes aqui, eu vou repetir, como que a gente vai falar, ano que vem é o ano eleitoral, esse negócio vai explodir de um jeito que vocês não imaginam. A gente não consegue nem definir o que são fake news, né? A gente tem esse inquérito ad eternum sobre as fake news, mas a gente não tem o princípio básico dele definido, que é o que são as fake news, né? Como entender o que são essas fake news, como trabalhar com a desinformação. E aí você vê, aí fazendo crítica a todos os órgãos, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Aí você vê o Executivo somente fazendo as críticas reativas, mas não propondo uma educação midiática para que as pessoas também possam se prevenir e entender o que são notícias falsas, o que são mentiras na internet. Então, quando eu vejo esse debate, assim, eu como pesquisadora de fake news, publiquei um livro há 2 anos sobre isso com o Rodrigo Pranda, a gente fica assim estarrecido, porque a discussão, ela está um balaio de gato, não vai chegar num consenso nenhum, e ano que vem é um ano eleitoral e a gente vai sofrer as consequências dessa falta de habilidade para essa discussão, né? A gente trata isso como uma bobagem, mas eu sempre reitero, a gente fala muito no Jornal da Manhã, em relação à desinformação que aconteceu com o Galípolo, que afetou o mercado financeiro há 2, 3 semanas atrás. A crise do Pix. A crise do Pix. Houve queda nas movimentações. Olha o que provocou tudo isso, né? Mas a gente segue tratando esse assunto como se ele fosse de terceiro ou quarto plano. Uma pena. E durante essa discussão, essa reunião que foi organizada pela Advocacia Geral da União, Luana, muitos especialistas se manifestaram dizendo que essa decisão da Meta, por enquanto em vigor nos Estados Unidos, não vale aqui para o Brasil, gente. Não vale ainda, pelo menos, aqui para o Brasil. De eliminar agências de checagem e determinar as chamadas notas da comunidade, ou seja, usuários credenciados, autorizados, poderão desmentir fake news, desmentir desinformação. Para muitos desses especialistas, isso compromete muito o combate à desinformação e também afeta a própria liberdade de expressão. Você concorda com essas análises?
Sem dúvida, Lívia. Não é interesse de ninguém que a gente tenha um cenário onde, num palco que se amplifica, né, que a gente está falando aqui de plataformas, que uma informação que antes eu poderia contar aqui só para a Thaís, né, em um caráter privado, e saber quem foi o receptor da minha mensagem, né, especificamente, ter todo o controle dessa informação, ainda que eu esteja a divulgando. A gente está levando isso para um palco, para uma arena onde isso acontece de forma totalmente descontrolada. Então, não é interessante para ninguém que não haja a verificação, porque justamente a liberdade de expressão, ela também vem carregada de uma prerrogativa de privacidade, de que as pessoas tenham a capacidade de defesa, que elas tenham a capacidade de se manifestar, inclusive daquilo que fere, né, o seu direito de fala, o seu direito de expor opiniões. Então, não é interessante para ninguém. O único beneficiário disso tudo, Lívia, é esse mercado que foi criado com produtos de prateleira que somos nós, os usuários, e que infelizmente ficamos reféns no momento em que esse grupo e os serviços que são oferecidos se tornaram essenciais para o nosso dia a dia. Hoje as pessoas vivem, utilizam as plataformas digitais, as redes sociais em especial, não só para divulgarem ali as suas fotos ou conectarem com pessoas distantes, como era lá no início, mas como parte da sua remuneração, do seu trabalho, do seu estilo de vida e, essencialmente, de uma forma econômica, né, que gera ali trocas de informações e de fornecimento, de compra de serviços e que tem um impacto econômico na vida das pessoas. Então, a gente ficou refém nessa situação. Essa audiência, ela foi uma tentativa ali de promover mais um fórum para ouvir pessoas com visões distintas, a sociedade civil e, obviamente, aqueles que estão envolvidos nessa temática como fornecedores, como principais interessados, que são as Big Techs. Apesar de já ser algo que se esperava pelo governo federal, não é algo desejável, inclusive para nós, população, olhando o interesse que nós temos nessa temática. Quanto menos as Big Techs participarem, né, a gente faz uma analogia aqui com o que aconteceu nos Estados Unidos. Na eleição do presidente Trump, estavam todas lá. Agora, aqui numa audiência pública, falando sobre um tema de interesse para melhorar a qualidade dos serviços, elas não participam. Então, isso tem um peso muito grande para a sociedade e a gente já sabe o porquê que um fórum, né, aqui fazendo uma comparação recente, um fórum que é tão importante para a parte prática de entrega, de resolver esses problemas, elas não estão, e num fórum ali político, um fórum, né, onde vai garantir a sua permanência e muitos acordos que são feitos, elas estão. A gente precisa pontuar e ter a participação delas, eu venho falando isso também há muito tempo. Quanto mais elas participarem, trazendo sugestões e a gente encontrar essa linha efetiva, né, que garanta a liberdade de expressão, mas também garanta a segurança e privacidade aos usuários, quanto mais elas participarem, mais perto a gente vai chegar disso, porque, de novo, é um modelo que é recente também, pensando aí o histórico de comunicação, histórico mundial, é recente, a gente precisa evoluir nele, sempre vai surgir um desafio maior quando a gente fala em algo que é exponencial e que envolve milhões de pessoas. Então, é muito triste a não participação, mas, ao mesmo tempo, esse relatório que foi gerado pelo encontro, pela audiência pública, vai ser enviado ao STF com propostas, né, o que se fala em relação à conclusão desse encontro. A gente viu ali várias medidas concretas justamente para tentar encontrar essa ponderação, Lívia, entre garantir, né, quais são os temas que as Big Techs devem controlar, bloquear e se responsabilizar em relação a esses bloqueios e de que forma vai acontecer. A gente espera que o STF, que vai receber esse documento, incorpore as sugestões e que a gente consiga ampliar essa participação nos próximos fóruns, nas audiências que são oficiais. Não sei se você concorda com um trechinho da fala, eu concordo, quero te ouvir, Thaís, da Luana, que preocupa o fato de as Big Techs não encaminharem representantes para discutir sobre política de moderação aqui no Brasil, diante da decisão da Meta nos Estados Unidos, mas aí, na posse do presidente Trump, e em destaque na cerimônia de posse, os CEOs dessas Big Techs, os CEOs dessas grandes empresas estarem presentes diante de um governo que já firmou compromisso com uma política completamente anti-woke, uma política completamente contra os programas que tentam acabar com as desigualdades, promover a inclusão. Então, só esse fato em si
já preocupa quando a discussão não é valorizada aqui no país. Você consegue imaginar um futuro, sobretudo para 2026, tranquilo em relação às redes sociais aqui no Brasil, nesse cenário que a gente está vivendo? Bom, eu concordo quase sempre com a Luana, em absoluto, dessa vez também vou concordar. Me assustou muito quando a população brasileira começou a criticar as decisões do STF, que o STF entendeu que as Big Techs não respeitavam a hegemonia brasileira. E me choca qualquer pessoa, assim, em sã consciência, entender que uma Big Tech, que uma grande empresa não deve se submeter a legislações brasileiras. O fato deles não comparecerem, não mandaram um representante, não estou falando que tem que ser o CEO, o principal que já estava lá no Trump. Mandar alguém do jurídico, do escritório, um representante qualquer. Esse não comparecimento é muito assustador, porque até quando essas empresas são chamadas a responder qualquer tipo de processo, elas simplesmente se colocam como algo ou alguém ou uma empresa ou um CNPJ que não está submetido a nada. Por isso que ele não tem um representante, por isso que as leis brasileiras não vão ser respeitadas. E daí, quando você chega para a população e as pessoas... é isso aí, não pode banir o X, não pode... É ditadura, isso, estão tentando nos calar, e a liberdade de expressão. Gente, a gente está falando sobre empresas que lucram milhões, sem falar nos lucros, por exemplo, que o discurso do ódio traz, que a misoginia traz. E daí você está dizendo que essas grandes empresas não vão comparecer para um debate. Elas não vão comparecer para debater, para falar, para serem ouvidas. E daí, qual seria um cenário favorável dentro de uma instituição que sequer respeita o Brasil como uma autoridade onde ele deve sentar para conversar? Então, é lógico que o cenário não é favorável no sentido de entender que ninguém vai querer se submeter a nenhuma regra. E daí, Daisy, é totalmente verdade o que você falou, não existe uma legislação que determina o que é fake news. Mas existem inúmeros dispositivos legais no Código Penal, que fala sobre calúnia, difamação, e daí vai dizer o que são esses crimes, vai punir esses crimes, daí vão ter leis eleitorais que vão de alguma forma coibir as fake news. Então, existe um aparato legal para diferenciar discurso do ódio de liberdade de expressão, de fake news, de liberdade de expressão. Então, nós, enquanto povo brasileiro, a gente não pode cair, né, nesse discurso de que as Big Techs se autorregulam, vamos deixar a liberdade de expressão. Se deixar o ambiente livre, vai ser uma reprodução de violências sem nenhum tipo de regulamentação. E o Poder Judiciário não dá conta de regulamentar tudo sozinho. Então, você vai lá, faz uma fake news, por exemplo, sobre uma pessoa, sai falando informação, cria um vídeo de IA, mostrando uma mulher numa situação de vulnerabilidade, numa situação de exposição, e ela não pode chegar para a plataforma e mandar tirar o vídeo de uma criança, de uma mulher. E daí, então, deixa que as plataformas se autorregulam? Não, porque elas visam lucro, e o lucro dá justamente em vídeos que muitas vezes não são verdadeiros. Então, assim, eu não vejo isso com bons olhos e com uma positividade no cenário. Raquel, e sua opinião? Agências de checagem podem até ser criticadas, mas deixar essa moderação nas mãos dos usuários não acaba sendo mais preocupante? De ambas as formas. Como que é feita, aqui no Brasil, como funciona algumas prerrogativas e atribuições de Estado? Algumas são indelegáveis. Como é feita a verificação através das agências de checagem do Facebook e Instagram? Elas são feitas por uma equipe, por agências que são credenciadas junto à rede internacional de verificação de fatos. E essa rede, ela foi criada pelo Instituto Pointer, que, por sua vez, é uma organização sem fins lucrativos, e o dono do Instituto Pointer também é dono de um instituto em Tampa Bay Times, na Flórida. Então, aí eu já acho temerário tentar, por uma ausência ou uma incompetência do Estado, colocar como premissa preponderante a responsabilidade de agências
reguladoras que fazem parte de ONGs não governamentais uma responsabilidade tão crítica? Em primeiro lugar, vem a questão: o porquê ainda o Brasil não legislou a respeito da obrigatoriedade ou a respeito da proibição do anonimato ao utilizar redes sociais, ao abrir páginas em redes sociais, seja uma empresa, seja uma pessoa física, seja uma organização não governamental, seja um grupo político, alguém deve ser responsável. Será que não teríamos um caminho muito mais rápido e célere para uma responsabilização, tanto no âmbito civil, indenizatória ou até mesmo criminal? A gente sabe também que no Brasil é vedada a responsabilização no âmbito criminal à pessoa jurídica, a não ser crime ambiental, ou alguns ali relacionados a crimes fiscais, mas é muito ainda, existe muita controvérsia em relação nesse sentido. O porquê não existe este projeto de lei? E a gente sabe que quando há vontade política, os projetos de lei são feitos a toque de caixa. Nós estamos vendo não vontade política, mas uma necessidade para que a gente tenha a nossa democracia e principalmente a nossa liberdade de expressão plenamente viável e exercida. Não podemos nos pautar por criminosos. Os criminosos devem ser responsabilizados. E como iremos os responsabilizar? Identificando. E rapidinho para a gente fechar, será que para essa pergunta sua sobre por que ainda não temos uma legislação, uma determinação para essa falta de obrigatoriedade na vinculação de perfis a CNPJs e CPFs, talvez o lobby dessas big techs que lucram com o avanço da desinformação não seja a resposta? Só para a gente refletir um pouquinho aqui.